jogando a corrida dele fora, literalmente, por conta dessa teimosia. Parou nos boxes e Max Verstappen, que foi o primeiro piloto a trocar para pneus intermediários, foi o maior beneficiado. Então, como que aconteceu? O que aconteceu no GP de Sochi de Fórmula 1 de 2021? A largada foi interessante. Como eu já falei na live de ontem, na qualificação, houveram algumas situações bem diferentes. A gente teve Lando Norris largando da pole position, fazendo a sua primeira pole position ali dentro da Fórmula 1, com Carlos Sainz, que é o seu grande amigo de paddock, e agora da Ferrari em segundo lugar. Terceiro lugar, aí só ficou ali com George Russell da Williams, e foi genial, conseguiu levar um Williams para o terceiro lugar, ali em uma pista meio úmida, meio seca, desempenho incrível na qualificação, e Lewis Hamilton só ficou com a quarta posição na largada. E aí, na hora da largada em si, todo mundo pensou que Lewis Hamilton iria fazer uma largada excepcional, mas na hora da aceleração mesmo, de sair do lugar, o jump do Hamilton não foi muito bom. Na verdade, já perdeu uma posição ali para Daniel Ricciardo, se não me engano. Claro que o GP de Sochi acaba beneficiando quem larga um pouco mais atrás, já que tem a oportunidade de pegar o vácuo. E aí Hamilton veio pegando o vácuo dos pilotos à frente e conseguiu até o momento da frenagem ultrapassar um ou dois pilotos. Mas como ele quis ser mais conservador, ele resolveu tirar o pé um pouquinho antes e aí mais dois pilotos ultrapassaram ele. Com isso, Hamilton saiu da quarta colocação e logo nas primeiras curvas ali, ele já estava em sétimo lugar. Corrida assim, pelo menos na largada, muito ruim de Hamilton, muito ruim mesmo. E aí acabou que ele ficou mais ou menos em sétimo ali, atrás de Daniel Ricciardo, até os primeiros pitstops, já que a Mercedes estava tendo muita dificuldade em se manter ali na turbulência, muito complicado ali para a Mercedes se manter atrás de outro carro, principalmente do de Daniel Ricciardo, que tem um motor Mercedes também. Hamilton não conseguia ultrapassar ele por nada, de modo algum, e a gente vem percebendo mesmo esse problema da Mercedes em ultrapassar as McLarens ou carros com o mesmo motor que ela em diversos GPs nesse ano de 2021. Um bom exemplo é o GP de Monza mesmo, que aconteceu aí no último GP da Fórmula 1, se eu não me engano, no fim de semana passado, né? A gente percebe essa dificuldade da Mercedes em acompanhar os carros, principalmente da McLaren, no momento da corrida por conta dessa turbulência. Mas aí Hamilton esperou Daniel Ricciardo parar, todos os carros ali à frente dele pararem e se manteve a pista atrás apenas de Lando Norris em segundo lugar. E aí houve a oportunidade de Hamilton, em pista livre, começar a acelerar e acelerar muito. E aí fazer melhores voltas mesmo com os pneus médios desgastados. Andou muito bem e conseguiu fazer um overcut, né, em cima dos outros pilotos, antes, na verdade um pouco depois dele falar que iria fazer um undercut pelo rádio, né? Blefou a Mercedes e aí fez com que os outros pilotos entrassem nos boxes. Ele conseguiu fazer o overcut, ultrapassou os outros pilotos na pista enquanto eles estavam andando lá atrás do grid e com isso conseguiu se manter ali à frente deles por muito tempo nesse GP. Ainda teve a questão ali, né, de ele logo depois, né, de parar nos boxes, fazer uma ultrapassagem, duas ultrapassagens na verdade, em apenas uma volta, depois de sair atrás de Sainz e Gasly. Fez as duas ultrapassagens na mesma volta, ultrapassagens assim, muito lindas, maravilhosas, e assim conseguiu se colocar novamente atrás de Lando Norris. E aí veio a caça, né, a Lando Norris, que estava logo à frente dele, uma caça que durou ali praticamente até o final da corrida, onde começou a chover um pouquinho mais. O Norris estava andando muito bem, ritmos incríveis com a McLaren, tanto ritmo de corrida quanto de qualificação. A McLaren melhorou muito e parece que ela ressurgiu das cinzas, né? Deu uma de fênix e parece que a McLaren voltou para o topo ali da Fórmula 1, pelo menos entre as 3, 4 primeiras equipes do grid da categoria. E assim, Norris estava andando muito bem, fez melhores voltas e muito provavelmente o Hamilton não conseguiria ultrapassá-lo até o final da corrida. Mas por conta da chuva, acabou que começou a pista a ficar um pouco molhada e a gente percebeu Lewis Hamilton se distanciando um pouco mais de Norris. A gente sabe que o carro da Mercedes tem um pouco mais de dificuldade em condições de pista mais fria e obviamente quando chove a pista fica mais fria
Isso acontece e por isso a Mercedes tem mais dificuldade em aquecer os seus pneus, principalmente os dianteiros. E a gente percebeu o Hamilton se distanciando de Lando Norris. Enquanto isso, as equipes dos dois pedindo para que eles entrassem nos boxes para trocar os pneus para pneus intermediários. Mas Lando Norris teimou com a equipe e preferiu se manter a pista com os pneus de pista seca, mesmo na pista um pouco mais úmida, já que ele acreditava que até o final da corrida iria continuar mais ou menos daquele jeito e dava para continuar pilotando naquelas condições. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a equipe tinha toda a razão e a chuva começou a apertar muito, mas muito mesmo, lá no GP de Sochi, ao ponto de que ficou impossível, inguiável, se manter com o carro ali na pista com os pneus slicks. E aí o que aconteceu é que os pilotos que haviam colocado pneus intermediários, que foi a grande maioria do grid, ou pelo menos ali a maioria que ficou à frente no grid, foram beneficiados. E Lando Norris, que estava com pneus slicks, acabou perdendo a corrida, jogando a corrida dele fora, literalmente, por conta dessa teimosia. Parou nos boxes e Max Verstappen, que foi o primeiro piloto a trocar para pneus intermediários, foi o maior beneficiado. Ele conseguiu com essa estratégia e, obviamente, meio que na sorte, sair da 7ª colocação naquele GP e ali em menos de 2-3 voltas ele já estava em 2º lugar e com isso terminou com Lewis Hamilton em 1º lugar e Max Verstappen em 2º lugar nesse GP de Sochi de 2021. Carlos Sainz também ficou em 3º porque ele conseguiu aplicar essa estratégia de forma perfeita, colocando esses pneus ali intermediários no momento correto. E claro, acabou que Lewis Hamilton com isso ultrapassou mais uma vez Max Verstappen e agora está com a liderança do campeonato mais uma vez. Muito triste para Lando Norris, que acabou caindo lá para trás, lá para a 7ª colocação, conseguiu mais um pontinho por conta da volta mais rápida da corrida, mas ainda assim muito triste para ele, que terminou até mesmo atrás do seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo, se eu não me engano terminou na 4ª colocação. Agora falando sobre os outros pilotos, né? Valtteri Bottas, ele também largou lá atrás, né? Próximo ali de Max Verstappen. E ele que tinha pelo menos a obrigação de conseguir segurar o Verstappen para que ele não subisse tanto no grid, na primeira oportunidade que o Verstappen teve de ultrapassá-lo, ele já aproveitou. E aí o Bottas perdeu a posição para o Verstappen logo no iniciozinho ali da corrida. Sobre Daniel Ricciardo, ele terminou em 4º lugar, melhor do que Lando Norris, mas a gente sabe que ele estava muito pior do que o Norris nessa corrida, mesmo tendo um desempenho um pouco melhor do que em comparação com ele mesmo nos últimos GPs. Terminou em 4º lugar, mas por conta de uma estratégia muito boa. E claro, ele também estava andando um pouco melhor nessa corrida, mas nem se compara com a pilotagem de Lando Norris. Na Ferrari, a gente teve Charles Leclerc fazendo uma corrida incrível também, diversas ultrapassagens, subindo o pelotão, mas no finalzinho ele também preferiu pela estratégia de não colocar os pneus de chuva e com isso acabou rodando ali, perdeu o controle do carro e acabou também perdendo muitas posições, foi extremamente prejudicado pela chuva. Agora, uma coisa muito interessante, um piloto que me chamou muito a atenção foi George Russell, que ele sim conseguiu com uma Williams chegar em 10º lugar e ganhar mais um pontinho pela Williams. Parece que agora ele já se acostumou a ganhar pontos. Mas comenta aqui embaixo quem para você foi o piloto que mais te impressionou, para você quais foram os pontos mais altos da corrida. Eu quero responder todo mundo e quero saber a opinião de vocês sobre isso. Mas para mim foi uma corrida incrível, uma corrida assim muito boa, muito emocionante, mas que eu fiquei muito triste também em ver Lando Norris perdendo tantas posições e se ferrando tanto por ter decidido não seguir as ordens de equipe de colocar os pneus intermediários, porque a gente sabe que se ele tivesse colocado na hora que a equipe tinha mandado, a corrida estaria nas mãos dele e Max Verstappen estaria no pódio, mas em 3º lugar, por exemplo. E acaba que realmente ele foi o maior prejudicado com esse aumento da chuva nesse GP, mas faz parte da experiência do piloto. Ele é um piloto muito novo, mas extremamente talentoso e até mesmo o próprio Lewis Hamilton já falou sobre isso, sobre o talento que o Norris tem e sobre o quanto ele consegue mostrar esse talento, demonstrar dentro da pista. Não é à toa que ele fez uma corrida muito bonita e só perdeu mesmo por uma falta de experiência. Mas isso acontece das melhores famílias, vamos dizer assim. E vamos torcer para que o Norris, em pouquíssimo tempo, já conquiste a sua primeira vitória na Fórmula 1. Mas vamos ver como isso vai acontecer aí no decorrer desse tempo aí e talvez dessa temporada
de 2021. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível.